O silêncio no escritório ainda carregava o peso do que havia acabado de acontecer. No chão, os fragmentos de vidro refletiam a luz de forma irregular, espalhados como ecos de um instante que saiu do controle. Enquanto recolhia os estilhaços com cuidado, Zhang murmurava, intrigado com o impacto. O vidro, reforçado, não deveria ter cedido tão facilmente. Apesar disso, havia um alívio evidente em sua voz, nada havia atingido o jovem mestre. Sentado na poltrona, imóvel, Ling Yi apenas observava. Mas seu olhar não estava realmente ali. Entre os pedaços espalhados, algo chamava sua atenção. Pequenas marcas vermelhas, quase imperceptíveis, tingiam o vidro quebrado. Era o sangue de Xixing. E, naquele instante, tudo ao redor pareceu perder o som. A lembrança voltou sem aviso. O corpo que se lançou à sua frente sem hesitar. Os estilhaços cortando a pele. E aquele olhar firme, mesmo diante da dor. A voz também retornou. Baixa, mas impossível de ignorar. Se algo acontecesse com ele, alguém sofreria por isso. Ling Yi apoiou a mão no rosto, pensativo, como se tentasse encontrar sentido em algo que escapava ao seu controle. Porque não havia raiva. Nem acusação. Nem sequer uma palavra sobre o que havia acontecido antes. A memória avançou mais um pouco. E dessa vez, veio carregada de desconforto. O toque. A proximidade. Aquele impulso que ele próprio não conseguia explicar. Seu corpo reagiu antes da mente, e agora, só restava o peso da consciência. O calor subiu ao rosto de forma involuntária. Ele levou a mão aos lábios, como se tentasse conter o próprio pensamento. Aquilo não fazia sentido. E, ainda assim, tinha acontecido. A noite já havia caído quando Xixing chegou ao bar Noite Estrelada. No vestiário, o ambiente tranquilo contrastava com o que seu corpo ainda carregava. Diante do espelho, ele analisava as próprias costas com atenção. Os cortes, embora visíveis, não eram profundos. Nada que não pudesse desaparecer com o tempo. Mas havia algo que não se encaixava naquele raciocínio. Seu olhar subiu lentamente, até parar no próprio reflexo. Na altura do pescoço, uma marca permanecia ali. Diferente. Difícil de ignorar. Ele levou a mão até o local, tocando de leve, como se aquilo pudesse trazer alguma resposta. Por que aquilo tinha acontecido? A dúvida veio, mas não ficou. Xixing desviou o olhar, respirando fundo, como quem decide encerrar o assunto ali mesmo. O que Ling Yi pensava? Ou deixava de pensar, não era algo que lhe dizia respeito. Os dois vinham de realidades completamente diferentes. Não apenas pelas circunstâncias, mas por quem eram. Tentar entender aquilo, seria atravessar um limite que ele não pretendia cruzar. Ainda assim, uma pequena inquietação permanecia. As palavras que havia dito mais cedo voltaram à sua mente, de forma inesperada. Sem perceber, ele passou a mão pelo rosto, como se pudesse afastar aquele pensamento junto com o cansaço. Mas antes que pudesse se aprofundar nisso, a porta se abriu. Fang entrou no vestiário, surpreso ao vê-lo ali tão cedo. A explicação veio simples, direta. Outros assuntos haviam surgido, e o restante do dia seguiu por caminhos diferentes do habitual. Mas, conforme se aproximava, algo fez Fang parar. Seu olhar mudou. Primeiro, o pescoço. Depois, o reflexo no espelho. As marcas nas costas. O silêncio que se formou não era comum, era pesado, carregado de perguntas que ainda não tinham forma. Por um instante, ele não disse nada. Apenas observou. Mas a mente já havia ido longe demais. Imagens do passado surgiram sem pedir permissão. Momentos antigos, fragmentos de algo que ainda não havia sido totalmente esquecido. Um gesto impulsivo rompeu a distância. Fang segurou os ombros de Xixing com firmeza, a preocupação evidente na voz. O que estava acontecendo? Xixing ficou em silêncio.
surpreso, sem resposta imediata. Mas antes que qualquer explicação surgisse, um som vindo da televisão preencheu o ambiente. Uma nova entrevista estava começando. O nome anunciado fez o tempo desacelerar. Na tela, o rosto conhecido apareceu, acompanhado de uma presença que não precisava de explicações. A pergunta era simples. Mas a resposta carregava mais do que palavras. Enquanto o cantor falava sobre significados, despedidas e reencontros que o tempo insiste em transformar, Fang Ye já não estava mais ali. Sua mente havia retornado. Memórias tomaram forma. Momentos de proximidade, de sintonia. De um passado onde tudo parecia fazer sentido. Os dois juntos, criando, vivendo, acreditando. Até que, um dia, deixou de ser suficiente. As lembranças avançaram até o ponto que ele sempre evitava. As palavras que romperam tudo. A decisão que não teve volta. E aquele adeus, dito sem hesitação. Então, como veio, tudo desapareceu. O presente retornou de forma abrupta. A voz de Xi Xing o trouxe de volta. Mas algo havia mudado. O olhar de Fang Ye agora era outro. Mais duro. Mais direto. A pergunta saiu sem rodeios. Aquilo tudo tinha relação com o dinheiro. O silêncio voltou. E, dessa vez, Xi Xing não tinha resposta. A pergunta de Fang Ye ainda pairava no ar, direta demais, pesada demais para ser ignorada. Xi Xing não respondeu de imediato. Seus olhos desviaram, e por um instante, parecia procurar uma forma simples de encerrar aquilo, sem precisar explicar o que nem ele mesmo sabia organizar. Mas a tensão não durou. Antes que o silêncio se tornasse um abismo entre eles, Fang Ye recuou. A rigidez em seus ombros cedeu, e o arrependimento veio logo em seguida. A voz saiu mais baixa dessa vez. Ele havia entendido errado. O pedido de desculpa não foi longo, mas foi sincero. Ainda assim, havia algo ali que não o deixava em paz. Ele se aproximou novamente, agora com menos força, mas com mais preocupação. Se havia algo acontecendo, por que não dividir? Eles não eram apenas colegas, mas sim amigos. Xi Xing soltou um pequeno suspiro, sem jeito. A resposta veio simples, quase tentando diminuir a situação. Posar como modelo não era algo complicado. E sendo entre homens, não havia motivo para tanto incômodo. Nada daquilo precisava virar um problema maior. Mas Fang Ye não parecia convencido. Seus olhos desceram mais uma vez, até parar no pescoço dele. A marca ainda estava ali. Silenciosa, mas impossível de ignorar. Ele se aproximou um pouco mais, erguendo a mão sem hesitar. O toque foi leve, mas carregado de intenção. E aquilo não podia ser explicado com a mesma facilidade. Xi Xing reagiu rápido, afastando-se de forma sutil. A mão subiu até o próprio pescoço, cobrindo a marca quase por instinto. Disse que não era nada. E tentou encerrar ali. Mas Fang Ye não recuou dessa vez. Seus dedos seguraram o rosto dele com cuidado, firme o suficiente para impedir qualquer fuga daquele momento. Havia algo que precisava ser dito. Algo que já vinha sendo guardado há tempo demais. O silêncio agora era outro. Mais calmo. Mais distante. Dentro de casa, Xi Xing estava sentado, cercado pela presença tranquila dos seus dois companheiros, Amarelinho e Pretinho. O ambiente simples trazia um tipo de conforto que o resto do mundo não oferecia. Mas sua mente ainda estava longe dali. As palavras de Fang Ye voltavam, insistentes. A forma como ele olhou, como se estivesse prestes a dizer algo mais. Algo importante. Xi Xing franziu levemente a testa. Ele nunca tinha visto aquele olhar antes. E, no fim, aquilo ficou incompleto. A dúvida permaneceu.
O que, exatamente? Fang Ye queria dizer. A resposta não veio. Mas, conforme a noite avançava em silêncio, o olhar de Ling Ye continuava preso na mente de Xixing. Em outro lugar, a escuridão tomava forma. Não havia céu. Não havia direção. Apenas o som do vento arrastando areia, seca, pesada, carregando um vazio difícil de descrever. Era um cenário sem vida. Sem calor. Sem saída. No meio daquele nada, Ling Ye estava caído. Seus olhos, antes intensos, agora pareciam opacos. Distantes. A sensação era clara. Sede. Exaustão. O corpo já não respondia como antes. Por um instante, ele pensou. Talvez fosse o fim. E, estranhamente, não havia resistência. Mas então, algo mudou. Uma gota. Depois outra. A água tocou seus lábios secos, trazendo uma sensação quase esquecida. Fraca, mas suficiente para despertar algo dentro dele. Instintivamente, sua mão se moveu. Agarrou a origem daquela água. Não queria perder aquilo. Calor. Havia calor ali. Uma presença viva, próxima, real demais para aquele lugar vazio. Ele tentou enxergar. Quis saber quem estava ali. Se aproximou, envolveu aquela figura, com medo que desaparecesse. Mas o rosto não podia ser visto. E, no instante seguinte, tudo se quebrou. Ling Ye despertou. O ar entrou de forma rápida, quase irregular. Seus olhos se abriram, ainda carregando o resquício daquele sonho estranho. Ele se sentou na cama, olhando para as próprias mãos. Como se procurasse nelas alguma resposta. Algum sentido. O coração ainda não havia se acalmado. Uma voz veio do lado de fora. Era o tio. Respeitoso, como sempre, aguardava permissão para entrar. Ling Ye respondeu de imediato. Pediu que esperasse. Precisava de um momento. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Mais inquieto. Aquele sonho não fazia sentido, mas deixava uma sensação difícil de ignorar. Mesmo sem ter visto o rosto, ele sabia. Havia alguém ali. E, de alguma forma, ele reconhecia. A porta se abriu. Zhang entrou, abrindo as cortinas e deixando a luz invadir o quarto. O dia estava bonito. Claro. Leve. Fazia tempo que o jovem mestre não saía. Talvez fosse uma boa ideia aproveitar o clima. E, quase como um detalhe, Zhang mencionou. Esperava que o rapaz de ontem tivesse se cuidado depois do ocorrido. Foi o suficiente. Ling Ye ergueu o olhar. Direto. Sem hesitação. Onde ele mora? Zhang se surpreendeu. A pergunta não era comum. Mas a resposta veio logo em seguida, indireta, mas clara. Se não era para sair e tomar um pouco de ar fresco, então talvez fosse hora de começar. Zhang não disse nada. Mas, naquele instante, algo mudou. O trajeto até o endereço foi silencioso. Do lado de fora, o movimento da cidade seguia comum. Mas dentro do carro, havia uma inquietação difícil de ignorar. Ling Ye não dizia nada. Mas, pela primeira vez, havia um destino claro em sua mente. A casa era simples. Discreta, quase escondida entre construções antigas. Ele observou por alguns segundos, como se tentasse reconhecer aquele lugar antes mesmo de entrar. Chamaram. Nenhuma resposta. O telefone também não era atendido.
Zhang sugeriu esperar, talvez dar uma volta. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, um som forte veio de dentro. Seco. Repentino. Os latidos começaram imediatamente. Desesperados. As patas arranhando a porta com insistência, como se pedissem ajuda. Ling Ye se virou na mesma hora. Algo estava errado. Minutos depois, a porta se abriu. E o cenário dentro da casa não deixava dúvidas. Xi Xing estava no chão. Imóvel. Os cães rodeavam o corpo, inquietos, sem se afastar. Se não fosse por eles, talvez ninguém tivesse percebido. Agora, deitado na cama, ele respirava com dificuldade. O rosto pálido, o corpo quente demais, sinais claros de que algo não estava bem. Zhang tentou manter a calma, mas o susto ainda era visível. A febre parecia alta. E, considerando o que havia acontecido no dia anterior, aquilo não podia ser ignorado. Ele saiu apressado para chamar o médico, deixando os dois sozinhos no quarto. O silêncio se instalou novamente. Mas agora, era diferente. Mais próximo. Mais pessoal. Ling Ye observava, sem desviar o olhar. O ambiente ao redor chamou sua atenção. Simples demais. Organizado com o essencial. E, ainda assim, carregado de pequenos detalhes. Sobre uma mesa, algumas fotografias. Frutas cuidadosamente colocadas à frente. Ele se aproximou. O reconhecimento veio de forma inesperada. A lembrança daquela conversa voltou. Ele tem um irmão. Agora fazia sentido. Ou talvez, fizesse sentido demais. O pensamento não precisou ser concluído. A resposta estava ali, quieta, imóvel, impossível de ignorar. Aquele irmão já não estava mais ao lado dele. Um som interrompeu tudo. Uma tosse. Fraca, mas insistente. Ele voltou a olhar. Xi Xing se movia levemente, ainda inconsciente. O suor escorria pela pele. A respiração irregular. Ling Ye se aproximou. Sem pressa. A mão tocou o pescoço dele. Quente demais. Subiu até o rosto. A pele úmida. Os lábios secos. Por um instante, ele hesitou. Mas algo o manteve ali. Observando. Sentindo. A lembrança do sonho veio de repente. A sensação, o calor, a presença. Era parecido. Inquietantemente parecido. Seu olhar se aprofundou. E, sem perceber, seu corpo se inclinou um pouco mais. O coração acelerou. Mas então? Ele parou. A consciência voltou como um choque. Afastou-se rapidamente. O olhar caiu sobre as próprias mãos. Ainda úmidas. O pensamento veio seco. Direto. O que eu estava prestes a fazer? O toque de um celular quebrou o momento. O aparelho vibrava ao lado da cama. Chamando com insistência. Ling Ye olhou para o nome na tela. E, sem dizer nada, silenciou a chamada. Em outro ponto da cidade. Diante de um pequeno restaurante antigo, um rapaz observava o lugar em silêncio. A fachada já não era a mesma. O bar que existia ali havia desaparecido há muito tempo. Ainda assim, ele continuava procurando. Ele se aproximou de um senhor que descansava sentado na calçada e perguntou se aquele lugar não funcionava como um bar antigamente. O homem confirmou. Sem desistir, ele fez outra pergunta. Queria saber para onde o antigo dono havia ido. Se alguém sabia onde encontrá-lo. Mas a resposta veio acompanhada apenas de incerteza. Ninguém parecia saber. O rapaz permaneceu imóvel por um instante,
como se aquela resposta tivesse despertado algo que ele ainda não estava pronto para abandonar. Momentos depois, na casa de Xi Xing. O silêncio daquela casa só foi quebrado quando o médico terminou o exame. A febre era causada por uma gripe, e a medicação já havia sido aplicada. Com o descanso, Xi Xing deveria melhorar logo. Ainda assim, o cansaço excessivo, o desmaio e o estado debilitado do rapaz deixavam um alerta. Talvez aquilo fosse mais do que apenas uma febre. Atrás dele, Ling Ye permaneceu em silêncio. Mas sua mente já havia voltado. Aquela noite. Fria. Chuvosa. Ao momento em que ele próprio o fez permanecer ali. Sem proteção. Sem cuidado. O pensamento o atingiu de forma direta. E, pela primeira vez, ele não teve resposta. Na cama, Xi Xing começou a se mover. Tentou se levantar. Mesmo fraco. Mesmo instável. Disse que estava bem. Que precisava trabalhar. Mas o corpo não acompanhava. As pernas falharam. E, no instante seguinte, ele caiu. Diretamente sobre Ling Ye. Por um segundo, o tempo travou. A proximidade. O peso. O calor. Ling Ye não reagiu de imediato. Mas quando falou, sua voz veio firme. Controlada. Havia um contrato. E aquele corpo não podia ser negligenciado. Não sem consequências. Xi Xing mal conseguiu responder. Mesmo assim, insistiu. Precisava trabalhar. Era importante. Ling Ye observou. Por alguns segundos. E então decidiu. Perguntou onde era o trabalho. Ele iria junto. Mais tarde. Dentro do carro. Ling Ye assistia em silêncio. Do lado de fora, Xi Xing tentava se explicar. A voz baixa. O corpo curvado. E, do outro lado, a resposta veio dura. Sem espaço. Sem chance. O trabalho estava perdido. De volta ao carro, o silêncio pesava. Então Ling Ye quebrou o silêncio. Aquilo não tinha sido necessário. Se humilhar não mudava nada. Era só um trabalho. Poderia encontrar outro. Xi Xing abaixou a cabeça. Concordou. Mas não parecia convencido. E agradeceu. Pelo médico. Pelo transporte. Ling Ye desviou o olhar. Disse que não era por ele. Era apenas conveniente. Mas o sorriso que recebeu em resposta não combinava com aquela justificativa. E então veio o convite. Simples. Direto. Ele o convidou para uma refeição. Ling Ye hesitou. Mas aceitou. À sua maneira. O carro seguiu. De volta. Mas, ao chegar, algo os esperava. A proprietária surgiu nas escadas. O tom não era leve. A notícia veio sem rodeios. O lugar seria demolido. E ele precisava sair. O quanto antes. Xi Xing ficou em silêncio. Dessa vez, não havia resposta simples. Nem solução imediata. Atrás dele, Ling Ye observava. E, pela primeira vez, percebeu. Aquilo não era apenas sobre trabalho. Não era apenas sobre esforço. Era sobre perder tudo. De novo. E enquanto o silêncio caía entre os dois, uma pergunta começou a tomar forma na mente de Ling Ye. Não como um pensamento qualquer, mas como algo que ele já não podia mais ignorar. Se aquele lugar desaparecesse, para onde Xi Xing iria? E, o mais importante, por que a ideia de não saber começava a incomodar tanto? Se você chegou até aqui e curtiu, deixe seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível.
porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!